Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando. Nesse episódio eu vou explorar os benefícios do jejum, principalmente para a longevidade, e na ativação dos genes de longevidade, principalmente a molécula NAD+. Vocês vão entender a importância dessa molécula. Portanto, nesse episódio eu vou explorar a molécula em si, NAD+, e os suplementos que aumentam a sua produção. Por que ela é tão importante para o envelhecimento e por que ela diminui com a idade. Então, eu pretendo discutir alguns dos estimulantes populares de NAD+, como o ribosídeo de nicotinamida, o mononucleotídeo de nicotinamida, e o que dizem os estudos com humanos e animais. Porque a NAD, NAD+, é uma molécula crucial para a nossa sobrevivência. Pequenas quantidades podem ser obtidas pela dieta, mas o corpo recicla para obter a maior parte que precisa. Então, não basta apenas consumi-la através da dieta. Infelizmente, a vida cotidiana mais obesa, pessoas sobrepeso, com esses costumes ocidentais modernos, estão contribuindo para a aceleração do envelhecimento, e isso pode fazer com que a NAD+ caia. Isso com certeza faz que a NAD caia, principalmente lá depois dos 40 anos. E isso vai causar disfunções metabólicas, disfunções mitocondriais, e além de muitos outros problemas e condições associadas ao envelhecimento, como danos elevados no DNA, portanto, a déficit de NAD+, causa danos no DNA, e seus níveis podem subir quando nós nos exercitamos ou jejuamos. Então, é muito importante se exercitar e fazer o jejum todos os dias, certo? Mas os precursores de NAD+, como ribosídeo de nicotinamida, que é a vitamina B3, mononucleotídeo de nicotinamida, que é a MNN, eles também podem aumentar os níveis de NAD de maneira dependente à dose. Eles aumentam mais que o jejum, embora o jejum aumente bastante. No entanto, a maioria dos dados sobre NAD+, vem de estudos com animais, né? Embora os estudos com humanos sejam muito bons mesmo, eles são muito bons, mas ainda é preciso realizar mais estudos. E os estudos em animais são surpreendentes. E quem é o pioneiro no seu estudo é o Dr. David Sinclair, que é professor do Departamento de Genética da Harvard Medical School, da Harvard, basicamente. E é cofundador de uma revista chamada Aging, uma das revistas mais famosas sobre envelhecimento nos Estados Unidos. O trabalho do Dr. Sinclair se concentra na compreensão dos mecanismos que impulsionam o envelhecimento humano e na identificação de maneiras de retardar ou reverter os efeitos do envelhecimento. Em particular, ele estuda extensivamente o papel das sirtuínas nas doenças do envelhecimento, com ênfase especial em como a atividade das sirtuínas são produzidas pelo nosso corpo e moduladas pelo nosso corpo, bem como pelo consumo da nossa dieta, como, por exemplo, compostos de suplementos, ou mesmo da fruta, né, da uva, o resveratrol, o famoso suplemento de semente de casca de uva, que eu posso falar um pouco mais adiante também, que vem não só da casca de uva, como da semente da uva, o resveratrol. Esse é outro suplemento que aumenta a NAD+, além do jejum e dos suplementos, dos próprios suplementos, né? Então, seu trabalho, David Sinclair, tem implicações tremendas para a compreensão dos mecanismos de ação da NAD e na longevidade humana, né? Então, a NAD tem implicações, a NAD e as sirtuínas, porque uma ativa a outra, tem implicações no metabolismo humano, na saúde mitocondrial, saúde neurológica e no câncer. Então, eles começaram, Sinclair e sua equipe começaram na década de 90, sem saber absolutamente nada sobre o que estavam estudando. Mas estudaram por décadas essas pequenas moléculas a partir de leveduras, até mesmo vermes e ratos, que são comumente estudados nessa questão da longevidade e envelhecimento. Então, agora, eles já apresentaram dezenas de estudos, sua equipe de Harvard e outros pesquisadores, já romperam uma barreira no entendimento sobre por que envelhecemos e por que realmente é possível, como podemos reverter o envelhecimento. Então, preste bastante atenção, porque no início dos anos 90, os cientistas descobriram que existem genes que controlam o envelhecimento. Eles são chamados os genes da longevidade. E eu costumo
mencionar bastante o FOXO3, né, que FOXO3, que é bastante presente nos centenários, nas populações de pessoas que vivem mais de 100 anos. E você pode estimular esse gene da longevidade através do quê? Da sauna. Então, através da sauna, as variações da cópia que você possui, né, vão ser mais produzidas, vão ser ativadas. Então, você ativa os genes da longevidade. Mesmo que você não tenha todos, como os centenários, você vai ativar através da sauna e, com certeza, aumentar a sua expectativa de vida, porque é o que os estudos clínicos e epidemiológicos mostram. Tá legal? Então, esses genes da longevidade foram encontrados pela primeira vez em organismos como vermes, leveduras, como eu falei, essas células leveduras que são usadas para assar o pão, né? Então, esse mesmo gene estão nos nossos corpos, os genes das lavas estão nos nossos corpos, em praticamente todas as formas de vida da Terra. Então, não é só no ser humano, tá? E o que o cientista Sinclair e sua equipe descobriu é que quando você faz o treino intervalado, e olha que eu falei bastante no meu último vídeo sobre treino intervalado, quando você faz o HIIT, High Interval Intensity Interval Training, HIIT, quando você jejua, essa é a razão pela qual essas práticas são tão benéficas. A razão justamente é essa, porque acionam esses genes de longevidade, para reparar seu corpo, para garantir que você não fique velho, você não vai ter esses benefícios se você não fizer o jejum, se você não fizer exercício. Então, entre muitas outras coisas, o jejum e os exercícios fazem o que é tão bom para a longevidade que todos os cientistas sabem. O que eles fazem? Em primeiro lugar, eles reduzem a insulina. Reduzem a insulina e IGF-1. Esses são os hormônios de crescimento, né? Não é o GH, é diferente do GH. Né? Os estudos, que é o hormônio de crescimento em si, mas são fatores de crescimento que podem levar ao câncer se estiverem descontrolados, descompensados. Então, o segredo é você estimular esses fatores e, ao mesmo tempo, dar tempo para o seu corpo se reciclar. Então, há momentos para o crescimento, fatores de crescimento, há momentos para a autofagia, que é a recuperação das células. Então, você precisa estimular ambos com uma saúde ótima a longo prazo. Não adianta você se privar de proteína, se privar totalmente de carboidratos, ser super magro, que você vai ter perda de massa muscular gradual com idade, sarcopenia. Isso não é bom. Então, você precisa estimular os hormônios de crescimento, por meio de sauna, treino intervalado, musculação, e também fazer jejum para dar o tempo da autofagia, renovação da sua célula. Então, os estudos mostram que os vermes que tinham uma via de sinalização da insulina e IGF-1 diminuída viveram 100% mais, né? E pareciam ser muito mais jovens quando deviam estar mortos. Então, realmente, retardou o envelhecimento, reduzir a insulina que você faz pela low carb e pelo jejum, tá? E isso é sensacional, porque temos genes que são semelhantes a esses pequenos vermes, e os benefícios do ser humano são incríveis também. Então, vamos começar falando sobre as sirtuínas. O que a equipe do Dr. Sinclair descobriu, muitos anos de pesquisas, é que com as proteínas sirtuínas, que são enzimas que controlam a expressão genética, é possível controlar a estabilidade genômica e expressar os genes de longevidade, como eu falei, e desativar os genes que causam doenças. Ou seja, controlar a epigenética. É pura genética, epigenética sendo otimizada, a expressão dos seus genes otimizada. Então, deixa eu explicar em mais detalhes. Os genes são ligados e desligados o tempo todo. Eles se desregulam com o tempo. E o que eles descobriram é que, devido à distração das sirtuínas, quando as sirtuínas estão desestabilizadas por causa de instabilidade no DNA, os animais e seres humanos começaram a envelhecer. Ou seja, as sirtuínas estavam trabalhando excessivamente, reparando os tecidos e deixando de trabalhar nas mitocôndrias, nas fontes de energia das suas células, logo a disfunção mitocondrial foi desencadeada. E atualmente o ser humano está envelhecendo mais rápido ainda, devido à obesidade, sobrepeso, como eu falei, e devido a essa instabilidade genômica causada pela obesidade, sobrepeso, inflamação alta, os genes ficam ativados, os que não deveriam, e desativam os que deveriam ativar. Isso distrai as sirtuínas, como eu falei, de modo que elas se desgastem. Então, constantemente, elas estão ocupadas, combatendo a inflamação, a autoimunidade, né, as toxinas, células disfuncionais, e por isso as sirtuínas não vão para os órgãos reprodutores. Aí a pessoa fica broxa, né, daí o envelhecimento acelera, porque a pessoa não consegue entrar na menopausa, ou tem disfunção erétil,
tudo isso é consequência não só da longevidade, mas o mecanismo biológico é as sirtuínas que estão sobrecarregadas, apagando fogo, apagando inflamação, apagando a autoimunidade, dando toxinas, e por isso elas não conseguem agir nos órgãos reprodutores e não conseguem produzir energia nas suas células. E isso leva a um estado disfuncional que desencadeia o câncer também, porque as mitocôndrias são as usinas de energia. E muitos estudos provam que a disfunção mitocondrial gera instabilidade genômica e gera danos no seu DNA. Entendeu? Então, as mitocôndrias que regulam a epigenética são mais importantes do que os genes em si que você tem, porque com a disfunção mitocondrial você vai causar instabilidade genômica, ativar os genes que você não deveria ativar, os genes da doença, e desativar os genes da longevidade. Né? Então, essa foi uma das principais lições que eles descobriram, Sinclair, sua equipe, que as sirtuínas que controlavam os genes também estavam controlando a vida útil dos mamíferos, o que foi um verdadeiro avanço para a ciência. Então, ninguém realmente esperava encontrar esses reguladores de genes na época, né? Então, pensavam que era apenas questão de antioxidantes e as proteínas de reparo do DNA, mas a raiz da coisa está nas sirtuínas, né? Elas se tornaram muito mais interessantes em leveduras, e tem um cientista que é muito pioneiro também, o Matt Kaberlein, que ele é um líder no campo. Basicamente, o que ele fez foi copiar, ele colocou uma cópia extra dos genes de sirtuína 2, SIR2, em leveduras. E essas leveduras, o que aconteceu com elas? Elas viveram 30% mais. Simplesmente porque ele colocou uma cópia extra desses genes, sirtuína 2, nessas leveduras. Então, o que é muito importante, isso prova a importância das sirtuínas que você pode ativar através de suplementos em jejum. Mais para frente eu vou falar sobre os suplementos, só fica tranquilo. Mas fica até o final, então, para você saber quais são os suplementos que você deve tomar em jejum. Daí, para continuar a história, no laboratório de Harvard, que é o do Sinclair, o Dr. Sinclair mostrou que isso foi possível através de um processo que imita a restrição calórica. Ou seja, imita os processos do jejum, porque jejum é sinônimo de restrição calórica. É diferente, mas é sinônimo. Então, se você tem muitas sirtuínas, você obtém os benefícios da restrição calórica ou do jejum e outros tipos de estresse horméticos nas células também. Então, a restrição calórica é um estresse hormético, um estresse adaptativo que leva ao corpo a adaptar ele de modo que torne-o mais forte. Então, esse estresse hormético do jejum ou da restrição calórica é muito importante para o corpo, né? E as sirtuínas agem de maneira a induzir um estresse hormético parecido. Tá? Outra coisa que faz um estresse, que produz esse estresse hormético é a sauna. Nadar no mar gelado, fazer a termogênese gelada, tudo isso que eu sempre falo. Então, se você não começou a sauna ainda, também o que está esperando? Qualquer academia, é só entrar no Google Maps, procura aí no Google Maps, você acha uma academia com sauna. Daí você faz a sauna à noite, 3, 4 dias na semana, treino intervalado de manhã, ou antes do almoço, no horário do almoço também é possível fazer, jejum de manhã, mais os suplementos, existem vários suplementos bons, mas esses são cutting edge, né? Esses são tops de linha, e são realmente os dos mais comentados nos Estados Unidos no momento, porque vão ser o futuro. Né? Então, mais detalhes, se os seus genes sirtuínas, ou S1R2, no caso que o doutor estudou, se isso não funcionar mais, que acontece naturalmente com a idade, ou com uma dieta ruim, que acelera o envelhecimento, tudo isso. Então, se você não tiver essas sirtuínas, se elas estiverem reduzidas na sua produção for reduzindo por tempo, daí você morre, né? Por isso que a suplementação se torna muito importante, principalmente a partir dos 45 anos. A partir não, depois dos 45 anos, ela começa a cair que nem um míssil, né? Agora, você pode suplementar a partir dos 30, que também, a partir dos 30, fornece benefícios de melhorar a sua idade biológica, retardar o envelhecimento. Então, hoje em dia, como vocês sabem, o jejum intermitente parece colocar esses genes da longevidade em ação, e somado à suplementação você tem uma dose dupla de proteção. Então você tem uma dose dupla de proteção e você pode fazer a low carb, a sauna, né, que você vai ter um futuro promissor. Mas aí, se você não fizer, você não vai ativar esses genes da longevidade, não vai otimizar a sua epigenética.
Então, quanto mais dessas práticas de dieta você fazer, melhor. Daí você pode comer 4, 5 dias na semana, uma dieta normal com jejum de 16 horas, né? O jejum de 16 horas é uma janela restritiva de alimentação, na qual você come por apenas 8 horas, jejua por 16. Então, pula o café da manhã ou pula a janta. Aí de manhã, enquanto você faz o jejum, que geralmente a maioria das pessoas faz o jejum de manhã, você toma um suplemento de NAD, precursora de NAD, que eu vou passar aí no link de descrição desse vídeo. Mas isso é o dia a dia. Chega no final de semana, você faz jejum de 4 horas. Você pode fazer pelo menos uma vez a cada 2 semanas para ter efeitos incríveis na atividade das sirtuínas, porque o jejum mais longo é mais preponderante nesse sentido. E também causa uma série de benefícios aí que vão muito além das sirtuínas. Então, você não precisa fazer restrição calórica, que pode gerar fome, seu corpo pode ficar frio, você pode perder energia, você pode ter uma vida miserável. Muita gente faz restrição calórica, cara, não consegue viver mais e ter uma vida miserável, porque tem uma depressão hormonal, testosterona vai pro saco, hormônio de crescimento também, e tudo se torna uma vida mais fria, mais sem graça, mais sem emoção e sem felicidade. Você não faz exercício porque você não tem energia, então você vive nesse estado de restrição aí que não vale a pena. Então o que vale a pena mesmo é você restringir em alguns momentos do dia a sua alimentação e alguns momentos da semana restringir mais, de modo que otimize seus hormônios ao invés de rebaixá-los, né? Então, por exemplo, em animais que fizeram restrição calórica, com certeza a produção de sirtuína foi aumentada, mas o jejum também, né? E você, como eu falei, não precisa reduzir as calorias no jejum, mas quando a gente fala da insulina, IGF-1, né, que é ativada pelo jejum, eles descobriram, os pesquisadores, que o motivo pelo qual as sirtuínas foram aumentadas na plaquinha de vidro do laboratório, naquela placa de Petri, que se chama Petri dish, o motivo pelo qual as sirtuínas diminuíram foi por causa dos níveis aumentados de insulina e IGF-1. Da mesma forma, esses níveis diminuíram na presença do jejum, correto? Então, se o IGF-1 não baixar as sirtuínas, as sirtuínas não sobem. Então, pelo menos não naturalmente. E quando a insulina e o IGF-1 sobe, é quando as sirtuínas voltam a cair. Tá certo? E assim, pela primeira vez, em mamíferos, foi estabelecida a relação de causa e efeito entre as sirtuínas, a relação entre restrição calórica e a via da insulina com as sirtuínas. Então, o motivo do jejum intermitente atuar na ativação dessas vias de sirtuína é também na desativação da sinalização da insulina e a via IGF-1. E o fato que as sirtuínas são ativadas por algo chamado NAD, né, nicotinamida adenina dinucleotídeo, é muito importante. Então, as NAD, como consequência das sirtuínas, porque a NAD influencia diretamente a produção de sirtuínas, aumentam durante o estado de jejum, ambas, tanto a NAD quanto as sirtuínas. E você também pode aumentar a NAD e sirtuínas via suplementação. A NAD é a molécula mais importante do corpo, como eu falei, talvez com exceção da ATP, que é a molécula de produção de energia, mas sem nenhuma delas você está morto em cerca de 30 segundos, muito rápido. Então, sempre a NAD por perto, caso contrário, você morre. Mas, se os níveis diminuírem à medida que você envelhece, aos 50 anos, por exemplo, os níveis provavelmente são metade do que eram aos 20. E a partir dos 40, 45, começa a cair que nem um míssil, como eu falei, daí você deveria fazer de forma inteligente a suplementação, né, com os precursores certos que eu vou passar para você. Daí os níveis de NAD aumentam e diminuem dependendo do que você come. Se você está se exercitando também, varia a sua produção de acordo com o horário que você está se exercitando e dependendo da hora do dia que você está se alimentando. Então, durante o dia, os níveis de NAD aumentam, se você ficar em jejum, mas se você fazer uma grande refeição no café da manhã, eles vão diminuir novamente. Então, o que você deve fazer? Faz o jejum de manhã, toma os suplementos que aumentam a NAD e as sirtuínas para controlar a sua expressão dos seus genes. Tudo isso de manhã. Então, você já começa o dia com o pé direito, entendeu? Você já fez 50% que você deveria fazer para sua saúde, fazendo jejum, logo quando acordar, junto com a suplementação de NAD e, se você quiser, com a suplementação de transresveratrol também. 500 miligramas a 1 grama por dia de transresveratrol. Então, a NAD faz vai muito além do estímulo
das sirtuínas, também é necessário para o metabolismo, para metabolizar a glicose, para metabolizar ácidos graxos, né, para queima de gordura nas mitocôndrias. Suas mitocôndrias realmente precisam dele. Está envolvido no transporte de elétrons das mitocôndrias, produção de energia, na biogênese mitocondrial, no aumento das suas usinas de energia. Mas também é importante uma variedade de outros tecidos, como as células vermelhas, as hemácias, o sistema imune. Então, ativar as sirtuínas, essas enzimas de reparo de DNA, são extremamente importantes para o seu sistema imune, para a produção de células vermelhas e reparo de tecidos. Daí, as 3 principais vias que você regula com a low carb, cetogênica, jejum e suplementação, são as sirtuínas, a MP-quinase, que é a via da metformina. A MP-quinase é aumentada com exercício intervalado e com a restrição de glicose, low carb, né? E a mTOR. mTOR você quer suprimir com jejum e com a low carb, mas você quer aumentar a mTOR no músculo com treinamento de força e com o treinamento intervalado. Então também tem a droga rapamicina que usam para reduzir mTOR e se for tomada em pequenas doses uma vez na semana, pode ser que não reprima mTOR nos músculos, certo? Então pode ser uma coisa inteligente de fazer. Já a metmorfina pode ter efeitos colaterais em termos de perda de performance atlética, redução de VO2, principalmente para quem é atleta aeróbico, e também, inclusive, para fisiculturistas, né? Para quem faz isso mais pesado, a metmorfina reduz a glicose, mas pode ter alguns efeitos colaterais, e por isso que eu tomo metmorfina apenas uma vez na semana, porque ela tem um efeito de 48 horas também, né? De 24 horas a 48 horas, e o exercício tem um efeito de 48 horas no corpo. Então, pode estar influenciando, pode estar atrapalhando os benefícios dos exercícios. Então, realmente, a metformina não está sendo usada por atletas, pessoas que não querem diminuir o seu limiar de lactatos, sentir dolorido e fraco antes da hora, tanto na academia quanto no treino aeróbico longo. Então, o jejum e a NAD de manhã com resveratrol. Resveratrol faz a NAD aumentar, né? Mantém ela aumentada por mais tempo. Portanto, a combinação desses dois, os cientistas acreditam que é ainda melhor do que apenas um, né? Então, resveratrol, jejum e suplementos precursores de NAD. Eu vou entrar em mais detalhes desses suplementos agora. Então, novamente, a NAD, o que ela faz? Ela é depletada se você está tendo células imunológicas ativadas por causa da autoimunidade, por causa do glúten, açúcar, óleo ômega 3. Aí, nessas situações, a NAD está sendo sugada por essas células imunológicas. E assim, você cria deficiência de NAD nas suas mitocôndrias, que está sofrendo devido a essa autoimunidade, né, devido ao fogo que ela está tendo que apagar em outras partes do corpo. Então, a NAD cai nas mitocôndrias, causa instabilidade genômica, que ativa os genes ruins e causa falta de energia, porque a mitocôndria é onde você produz energia. E esse é um feedback positivo de uma maneira péssima, porque as células começarão a precisar de mais e mais de NAD, com esse acúmulo de danos no DNA. E elas estão cada vez mais sobrecarregadas e estão sobrecarregadas, renovando o sistema imune. E o que melhora o sistema imune em mais de 50%? Você acertou. Jejum de 48 horas, no caso. 48 horas aumenta o sistema imune, repopulação do sistema imune em 50%. Já o jejum de 24 horas, geralmente 28%. Se você fizer o jejum com treino, daí você acelera a produção do sistema. Então, você sabe exatamente, mas vai além de 30%. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Eu vou falar mais detalhes dos suplementos, mas essa teoria se chama Teoria da Informação do Envelhecimento. Na verdade, não é uma teoria, é um fato. E realmente estamos perdendo a regulação da informação genômica ao longo do tempo, com todas essas outras coisas que acontecem com o envelhecimento, ou com o sedentarismo, que é a perda de telômeros, perda mitocondrial, perda de proteostase, perda de mecanismos de dobramento de proteína. Então, isso aí está na origem das disfunções celulares, que assim as células perdem sua identidade, não ativam os genes certos da maneira que deveriam fazer como éramos jovens, né? Então, o truque é suplementar de NAD, e no futuro, trabalho de Steve Horvath, que é o relógio epigenético, né? O trabalho de Steve Horvath demonstrou que vários tipos de células, inclusive na célula humana, existe um relógio epigenético de envelhecimento.
E o relógio é uma maneira de redefinir as proteínas para voltar para onde elas vieram. Então, basicamente, para as sirtuínas e outras proteínas voltarem a ativar os genes da mesma forma que faziam quando você tinha 20 anos de idade. Então, você vai restabelecer o seu relógio, isso no futuro, né, não agora. As NADs, elas retardam o envelhecimento, mas no futuro as NADs diminuem o envelhecimento, aumentam a longevidade, mas no futuro as terapias genéticas vão manipular os nossos genes em pouco tempo, de modo que você retarde o envelhecimento. Então, logo o ser humano vai bater a marca de 100 anos, isso é fato estatístico. A próxima geração, aí quem está nascendo agora antes dos 30 anos de idade, geração Y, já está previsto que a expectativa de vida do ser humano será de 100 anos de idade. Essas são as estimativas básicas do governo americano, inclusive brasileiro. Então, não tem nenhuma novidade aí que irão haver mais centenários de pessoas começando a viver mais depois dos 90, né? Mas o que muita gente não sabe é que em questão de décadas, de poucos anos, né, menos de 2 décadas, já teremos a tecnologia, já existe a tecnologia, mas já será testada em humanos, já será aplicada em humanos, de modo que possibilite o ser humano passe dos 120 anos. Tá? Então, tudo isso é só uma questão de tempo para acontecer. E Sinclair e sua equipe estão lá no topo, no cutting edge do desenvolvimento científico, e eles descobriram os genes que redefinem o relógio biológico, o relógio de Harvard. E isso caracteriza a sua idade biológica, né? Idade biológica medida pela metilação. E esses são manipulados pelos genes dos animais para viverem mais, né? Já foram feitos nos animais. Então, a metformina, né, isso foi feito por manipulação genética, mas a metformina já foi testada em milhões de pessoas, que é bom para estender a vida das pessoas, para elas não terem diabetes, doenças cardíacas e tal, mas não tão testado em atletas, né? E os estudos clínicos de curto prazo já mostram efeitos potencialmente letéricos. Então, já é um sinal vermelho para atletas, mas para a população geral é uma boa, pode ser uma boa, né? Mas, por outro lado, suplementos de NAD, esses sim, já foram testados em ratos há muitos anos e em alguns seres humanos há um tempo. Então, já há estudos em seres humanos, estudos muito bons, como eu falei, mas ainda precisa de mais estudos. E os estudos mostram uma reversão muito potente da idade, o que é chamado de redefinição epigenética, e agora a brincadeira está ficando séria, né? Porque com a NAD vai ser possível ganhar aí pelo menos uns 10, 20 anos de estudo, pelo menos se tudo que acontece no humano for parecido com o que acontece nos ratos e nos outros animais, e com a manipulação genética, os cientistas estão realmente atrasando as células em décadas. Então, realmente, retardando o relógio biológico. Não só atrasando, mas retardando. Então, vamos esperar chegar nos humanos e vamos falar sobre os suplementos. Os boosters de DNA demais são os precursores de NAD. Então, a gente já produz internamente no nosso corpo, como eu falei, é um ciclo, né? Esse ciclo se chama Salvage Pathway do NAD+, do NAD. Salvage Pathway. Tudo começa com a nicotinamida, que é uma forma de niacina, que é a vitamina B3. Então, a vitamina B3 você pode comprar aí no site iHerb, qualquer site no Brasil comprar. Eu digo iHerb porque ele é americano e todos os suplementos dos Estados Unidos são melhores. No Brasil são mais baratos, mais potentes, possuem quantidades superiores. Daí você pode tomar niacina, B3 dividido em 2 doses de 1 grama de manhã, 1 grama à noite, tá? Estou simplificando para vocês. Há várias formas de suplementar, né, de doses, mas geralmente essa aí é mais fácil e mais prática. 1 grama de manhã, 1 grama de noite. E a NAD é uma molécula grande. Então, vou explicar por que você não pode suplementar diretamente com NAD, porque é uma molécula grande. Então, se você der uma molécula grande para as suas células, elas não irão absorvê-la. Portanto, a NAD pura não serve. Então, a NMN, que é NMN, e a vitamina B3, que é NR, são 2 moléculas que funcionam. Portanto, mononucleotídeo de nicotinamida, que é o NR, vitamina B3, é um precursor imediato de NAD. E o MNM também, e provavelmente é mais potente. Você pode comprar nos links desse vídeo. Portanto, NR, vitamina B3, é bastante popular. Muitas pessoas já ouviram falar do vitamina B3, então compre aí, né? E o NMN, por outro lado, já é mais difícil para você encontrar, então eu vou te passar o site que vende um NMN de alta qualidade.
Existem alguns sites que vendem suplemento que já foram testados em humanos, que realmente aumentam os níveis de NAD. Então, vocês têm que saber onde vocês estão comprando, né? Então, por isso que tem que ficar ligado aí no que eu estou falando, que aqui no Brasil ninguém sabe, pode ter certeza disso. Então, o NMN provavelmente é mais eficaz, por enquanto, como precursor de NAD. Então, eu começaria com a suplementação de NMN e também com a suplementação extra de resveratrol e vitamina B3. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, fazer jejum, low carb, ficar ligado na suplementação de agora e do futuro. Tá legal, pessoal? Abraço, até a próxima.